Cláudio, uma ducha de água fria para nós do Sudeste, como sobre todo brasileiro, que a partir de hoje paga mais caro em medicamentos, reajuste que chega a quase 11% em alguns casos. E o pessoal da indústria ali dos remédios, medicamentos, fala que fique tranquilo aí, fique feliz porque ainda está abaixo da inflação. Como se isso fosse uma grande referência, né, para essa questão, né, Cláudio? Quem precisa de remédio, né? Não está olhando muito para essa questão de taxa, se foi maior ou menor que a inflação, né? E a alegação da indústria é mentirosa, né? Porque não está abaixo da inflação. É preciso lembrar que o reajuste parte da inflação, né? E é um aumento escandaloso, né? Um aumento decorrente é mais um setor esse da indústria farmacêutica, laboratórios farmacêuticos, que é controlado pelas empresas, né? O aumento é determinado por uma certa Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. É uma coisa muito parecida com o que a gente vê nas agências reguladoras, né? Todas elas sob controle das empresas que deveriam ser reguladas ou deveriam ser fiscalizadas, né? No caso da Câmara, essa coisa aí existe para preservar os ganhos, os lucros da indústria farmacêutica. Eles não estão nem aí para a situação da clientela. Eles querem mais é esfolar todo mundo, né? E por isso sapecam um aumento de quase 11% e evidentemente que não vai ficar somente nisso, né? O aumento é linear para todos os medicamentos, 13 mil medicamentos, né? São muitos itens, né? E isso afeta sobretudo os brasileiros velhos e pobres que são obrigados a usar medicamentos, aqueles medicamentos de uso contínuo, né, para o resto da vida. Essas pessoas têm nesse item de gastos com medicamentos, valores insuportáveis, né? E temos uma indústria farmacêutica absolutamente insensível a isso, cruel, né? Tanto quanto isso, né? Capitalismo não existe bondade, né? E muito menos nessa área aí, né? Ainda que se trate da saúde das pessoas. E a gente vê aqui, eu estava vendo aqui, fui atrás disso, como é que eles chegaram a esse percentual, né? Aí tem ali a inflação e a partir daí eles vão acrescentando custos que você não tem como saber se são corretos. Não tem como. Quem é que verifica isso? A Câmara, a tal da Câmara de Regulação do mercado de medicamentos, que é controlada por eles, né? E aí é o seguinte, como é que eles calcularam esses quase 11% de aumento? Tem ali uma coisa da inflação e depois tem uma coisa que eles inventaram chamado fatores X, Y, Z. Sabia disso? Tem esse negócio de fatores X, Y, Z. E aí o que é que isso significa, né? Significa o seguinte, o fator X, né? O fator X, eles consideram, deixa eu ver aqui, viu? O fator X se refere à expectativa de ganhos futuros de produtividade da indústria farmacêutica. Quer dizer, eles estão aplicando no preço do remédio um aumento que corresponde a ganhos futuros de produtividade da indústria farmacêutica. O que é isso? Ganhos futuros de produtividade da indústria farmacêutica, tem ali um percentual que eles acrescentam ao percentual já elevado da inflação para aumentar o valor, né, o percentual, para tornar ainda maior o percentual de aumento do combustível. Esse é o fator X. Eu não entendi o que é isso, mas boa coisa não é, né? Isso aí é uma picaretagem, né? Clara picaretagem, criada pela indústria farmacêutica e pela tal da Câmara de Regulação que eles controlam, para pretextar, para justificar um reajuste ainda maior do medicamento. Aí tem o fator Y. Você sabe o que é o fator Y, hein, Cris? O fator Y mede os gastos de produção não captados pelo IPCA. Como Demais, assim? né? Gastos de produção não captados pelo IPCA, que é definido, é um estudo, são indicadores definidos por especialistas, gente que se debruça sobre esse assunto. O IPCA do mês é X, né? Ou do ano é Y. E aí o que eles fazem? Eles simplesmente inventaram esse fator X, tem esse fator Y, que mede, né, supostamente, gastos de produção não captados pelo IPCA, que você não vai saber nunca o que é, você não tem controle sobre isso. Eu quero saber o que é isso. Eles não dizem, né?
esconde debaixo de 7 capas. E vem o fator Z, que é o terceiro fator usado para acrescentar percentuais, né, ao aumento do preço do remédio em vigor a partir de hoje. O fator Z faz menção aos preços relativos intrasetor. Agora, Cris, você está desafiado. O que diabos são os preços relativos ao intrasetor? Eu não consigo entender. Né? Você vê, são 3 fatores, X, Y, Z, que estão lá. E essa coisa é reproduzida pelos colegas e tal, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Né? Eu vi isso no noticiário hoje, né? Entre ontem e hoje. O noticiário lá indicando assim com a maior tranquilidade, isso mesmo, quase 11%, tem a inflação e tem os fatores X, Y, Z. Fatores Y, X. Aí eu fui atrás de saber que fatores são esses. São essas 3 picaretagens que eles inventaram para tornar ainda maior o índice de reajuste dos medicamentos. Vivemos num país em que se desvirtuou até uma boa ideia, que é a regulação dos setores da economia. Né? E aí isso começou lá na era FHC. E aí eles criaram agências reguladoras, etc., que era uma boa ideia, em princípio, né? Parecia uma boa ideia. Uma agência reguladora de técnicos com mandato para não ficarem sujeitos à pressão do governo, dos governantes, dos políticos. Só que esqueceram que a pressão mesmo que determina as decisões dessas agências reguladoras, grande parte delas picaretas, tanto quanto essa Câmara que aumenta o preço dos remédios. A questão é que quem manda mesmo não é a política, não são os políticos, não são os governos que interferem, são as empresas. Você pega hoje a agência reguladora ANAC, de aviação civil. Não há uma decisão da ANAC que não seja favorável às empresas e em prejuízo dos cidadãos. É a mesma coisa dessa Câmara Reguladora de Medicamentos. As decisões, essa decisão de aumento, protege a indústria farmacêutica, né, remunera com um percentual escandaloso os seus produtos, e o cidadão, o assalariado, não tem esses 11% com base em fatores X, Y, Z, né? Nem muito menos com a inflação. Mas a indústria farmacêutica já garantiu o seu, né, controlando a Câmara que determina o percentual de reajuste com esse tipo de picaretagem. Eles criam isso com um palavreado bonito, mas absolutamente inacessível ao cidadão comum, né, para justificar exatamente esse tipo de coisa que a gente vê. Você vai para a ANS, que é a Agência Reguladora dos Planos de Saúde, não tem uma decisão que seja positiva para o cliente. É só para ferrar o cliente. E é só para ajudar, para melhorar o desempenho e o faturamento das empresas. Você vai para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, controladas por todas as empresas, pelas entidades que reúnem empresas de transporte, etc. E qual é o problema dessas entidades? Elas são compostas por 5 diretores. Se 3 diretores fecharem com uma posição, com uma decisão, uma resolução, eles aprovam e aquilo tem força de lei. Nós somos obrigados a cumprir. Esse reajuste, por exemplo, escandaloso, né, indecente, de quase 11% nos preços dos remédios, esse anúncio é imposto ao país, goela abaixo. Quem são esses caras? Que poder é esse de uma tal de Câmara de Regulação de Medicamentos? Quem foi que nomeou esses caras? Quem os elegeu? Né? Quer dizer, para que a indústria consiga o que quer, é só chegar junto de 3 pessoas, de 3 dos integrantes dessas agências reguladoras, e conseguem tudo o que querem. E a gente sabe o que é o significado desse chegar junto. Né? Nós vivemos num país em que adotou essa questão das agências, da regulação de mercado, só que esqueceu uma perna do problema, que é o direito do consumidor. Você vai recorrer a quem? Me diga. Aí está lá o cidadão que ganha uma miséria de aposentadoria, ele tem uma série de medicamentos de uso contínuo que não é fornecido pelo governo, inclusive, né? Tem muitos medicamentos que não estão lá na lista da farmácia pública. E se tem, você tem que passar por todas as humilhações para ter acesso a esse medicamento. E aí tem lá 5 sujeitos, né, que decidem sapecar um aumento de 11%.
E aí o cidadão olha assim e diz, isso é injusto, né? Vai que tem um aposentado chato que vai estudar o problema e descobre que e descobriria sem dificuldade, que esse percentual é fabricado. Ele vai recorrer a quem? A quem? Ao bispo? Vai recorrer a quem? Ao PROCON? O PROCON, coitadinho. Não tem, os PROCONs são todos muito fraquinhos, né? São PROCONs municipais, estaduais. Não tem uma autoridade nacional de defesa do consumidor. Tem uma Secretaria Nacional do Ministério da Justiça que é absolutamente inoperante, não é de hoje, há décadas é inoperante, né? Até porque também o lobby lá deve correr frouxo. Mas assim, nós recorremos a quem contra esse aumento do preço dos combustíveis? A gente, do preço dos remédios. A gente recorre a quem contra os aumentos abusivos, criminosos, né, estapafúrdios, pornográficos dos preços das passagens aéreas, né? Você recorre a quem? Recorre a quem quando se tratam de decisões de outras agências reguladoras, né? A ANEEL, sob controle das empresas distribuidoras de energia, riquíssimas, endinheiradas, são elas que cobram, que apresentam, que mandam para sua casa a conta de luz todo mês. São dezenas de bilhões de reais de faturamento. Imagina o poder dessa gente. Chega lá na ANEEL, 5 diretores. Aí tem lá 2 que são mais sérios. Basta conversar, entre aspas, com 3 e eles resolvem tudo. Eles impõem o que quiserem ao país. E aí você é obrigado a pagar essas bandeiras tarifárias, empréstimos que as distribuidoras foram autorizadas a tomar da rede bancária para a gente pagar. Nós é que pagamos esse escândalo. Aí você diz, não, eu não quero pagar. Como é que faz? Tente dizer que não vai pagar a conta do empréstimo contraído pelas empresas distribuidoras de energia, determinado pela ANEEL, com amparo numa medida provisória do presidente da República. Quem é que pode dizer que não vai pagar isso? Aí você vai recorrer a quem? Vai pedir socorro a quem? Ao núncio apostólico? Ao arcebispo de Brasília? O de São Paulo? A quem? Quem é que vai socorrer o cidadão roubado, como está sendo roubado agora por esse aumento no preço dos remédios? Medicamento, plano de saúde, passagem aérea, energia elétrica, gás, água, de fato é difícil. Sem um apoio dessas agências, a coisa fica complicadíssima para nós consumidores.